Quando um egípcio antigo pensava na morte, ele não imaginava descanso eterno, nem um inferno de fogo. Ele imaginava um julgamento, um momento silencioso, solene e definitivo. Porque, para aquela civilização, a morte não era o fim da existência. Era uma prova final. E no centro dessa prova não estava um anjo. Estava Anubis. Antes de continuar, se você gosta de histórias antigas, deuses esquecidos e mitologias que moldaram o mundo moderno, já deixa o like, se inscreve no Mythology Nerd e ativa o sininho. Porque até o final deste vídeo, você vai entender por que Anubis talvez seja o deus mais temido e respeitado de toda a antiguidade. Anubis não era o deus que causava a morte. Esse é um erro comum. Ele era o guardião da passagem. O ser que existia entre dois mundos, o dos vivos e o dos mortos, onde a maioria dos deuses tinha domínios claros. Anubis vivia na fronteira. Ele observava, ele guiava. E, acima de tudo, ele garantia que a ordem fosse mantida. Sua imagem atravessou mais de 3.000 anos praticamente intacta, um corpo humano e a cabeça de um chacal negro. Para o olhar moderno, isso parece sombrio, quase ameaçador, mas para os egípcios, essa forma carregava um significado profundo. Chacais eram vistos rondando cemitérios, caminhando entre vilas e desertos, sempre nos limites. Eles não pertenciam totalmente a lugar nenhum, assim como Anubis. A cor negra de sua cabeça também não simbolizava maldade. No Egito Antigo, o preto representava o solo fértil deixado pelo Nilo após as cheias. Era a cor da renovação, da continuidade e da eternidade. Anubis, portanto, não era um presságio de fim. Ele era um sinal de transição. E aqui está um detalhe que quase ninguém comenta. Anubis é mais antigo que Osíris. Antes mesmo de existir a ideia de um senhor do submundo, já existia a necessidade de proteger os mortos. E isso faz de Anubis uma das divindades mais primitivas da história egípcia. Suas origens variam conforme o período. Em tradições mais antigas, Anubis surge como filho direto de Ra, o deus Sol, criado para guardar os mortos desde o início da civilização. Em versões posteriores, mais populares, ele nasce da união secreta entre Osíris e Néftis. Segundo essa lenda, Néftis se disfarça de Ísis e engana Osíris. Dessa relação nasce Anubis. Temendo a fúria de Sete, Néftis abandona a criança. É Ísis quem a encontra e cria. Esse detalhe muda tudo, porque quando Osíris é assassinado e esquartejado por Sete, Anubis não age apenas como Deus, ele age como filho. É Anubis quem ajuda Ísis a reunir cada pedaço do corpo de Osíris. É ele quem realiza o primeiro ritual de mumificação da história. Ali nasce uma das práticas mais famosas do Egito Antigo. A mumificação não era um costume estético, era um ritual sagrado. Sem o corpo preservado, a alma não poderia seguir seu caminho. A partir desse momento, Anubis se torna o patrono dos embalsamadores. Cada sacerdote que preparava um corpo fazia isso simbolicamente sob a supervisão de Anubis. Máscaras com cabeça de chacal eram usadas nos rituais para representar sua presença. Mas nada, absolutamente nada, era mais temido do que o papel de Anubis após a morte. Quando uma pessoa morria, acreditava-se que sua alma era levada à sala das duas verdades, um local sagrado onde nenhuma mentira sobrevivia. Ali, Anubis conduzia o julgamento mais importante de todos, a pesagem do coração. E aqui está o ponto que torna esse mito tão poderoso até hoje. Para os egípcios, o coração não era apenas um órgão, ele era a sede da consciência, da memória e da moral. Anubis colocava o coração do falecido em uma balança. Do outro lado estava a pena de Maat, símbolo da verdade, da ordem e da justiça universal. Se o coração fosse leve,
significava que aquela pessoa viveu de acordo com a ordem cósmica. A alma seguia então para os campos de Aru, um paraíso eterno, onde a vida continuava sem dor ou sofrimento. Mas se o coração fosse pesado, não havia redenção. A alma era entregue a Amit, uma criatura híbrida que aguardava ao lado da balança. Amit não torturava, ela devorava. Não havia inferno, não havia punição eterna, apenas o apagamento total. Anubis observava tudo em silêncio. Ele não julgava com raiva nem com misericórdia, ele apenas garantia que a balança fosse justa. Esse conceito influenciou ideias modernas de julgamento moral, céu e inferno, muito antes das religiões atuais. Se você parar para pensar, a ideia de viver bem para ter um bom destino após a morte começa aqui. Por isso, Anubis aparece em praticamente todas as tumbas importantes do Egito Antigo. Estátuas, pinturas e amuletos eram colocados ao lado dos mortos para garantir proteção. Acreditava-se que Anubis afastava ladrões, espíritos hostis e qualquer força que ameaçasse o descanso eterno. Com o tempo, Osíris assume o papel de senhor do submundo, mas Anubis não desaparece. Ele se transforma, passa a ser o guia das almas, aquele que conduz o morto até o julgamento. Mesmo diante de Osíris, Anubis continua essencial. Sem ele, o processo não existe. Séculos se passaram, pirâmides foram soterradas pela areia, impérios ruíram, mas Anubis nunca foi esquecido. Sua imagem reaparece em filmes, jogos, livros e séries, sempre como símbolo de mistério, justiça e morte consciente. E isso nos leva à pergunta final. Anubis existiu? Talvez não como um ser físico, mas como símbolo, como ideia, como arquétipo. Ele foi absolutamente real. Por milhares de anos, Anubis ensinou uma civilização inteira que viver bem não era sobre riqueza ou poder. Era sobre manter o coração leve. Porque no fim de tudo, quando o silêncio chegasse, Anubis estaria ali, observando, pesando, decidindo. Se esse vídeo te fez refletir, se inscreve no Mythology Nerd, deixa o like e comenta qual deus ou mito você quer ver no próximo episódio. Aqui as histórias antigas continuam vivas.